E hoje, gente, aqui no nosso quadro da Unimed Costa Oeste, né, nós vamos falar sobre tendinite patelar. Quem está aqui com a gente, né, o ortopedista, né, Luiz Penha Júnior, tirando nossas dúvidas e as de vocês de casa também, através do nosso WhatsApp, que é o 459-925-4747. Boa tarde, Luiz. Bem-vindo ao nosso Ver Mais. Então, vamos falar hoje sobre tendinite patelar. Queria que você começasse explicando pra gente o que é essa tendinite, porque ela incomoda das pessoas, né? Sim. Então, a tendinite patelar, na verdade, ela é inflamação, é uma tendinite como outra qualquer, mas num tendão específico, o tendão patelar, que é, na verdade, o tendão que junta ali a patela ou a rótula, como o pessoal costuma chamar, mais comum, é o nome mais antigo, todo mundo conhece, a rótula lá do joelho. É essa bolinha. É a bolinha aqui na frente do joelho, de bolinha. que é soltinha e tal. É ela que junta, na verdade, a patela, no caso, a parte de cima aqui da tíbia, né? Esse tendão aqui. A tíbia é o osso da perna mesmo, né? Que faz a canela se a gente for descendo. Então, esse tendão que fica ali, né? Então, quando ele inflama, a gente tem um quadro de tendinite, né? E aí, nome do tendão, né? Tendinite patelar, que é o tendão patelar, né? Luiz, e por que, assim, o que causa a tendinite patelar? É algum movimento, um exercício? O que provoca isso? Então, ela é muito conhecida, assim, dentro da medicina, até algumas pessoas que praticam esporte, já a maioria já ouviu falar, como o joelho do saltador ou jumping knee, né? Ou do corredor também, até algumas literaturas que usam esse nome, que ela, na verdade, ela vem do excesso de uso daquele tendão. Por muitas causas, né? A principal dela está relacionada com os exercícios em que a gente tem uma exigência muito grande do mecanismo extensor do joelho. Salto. Então, vôlei, basquete, esportes com salto e os esportes com corrida também podem estar relacionados. Então, o futebol, corrida mesmo em si, né? Então, tudo aquilo que a gente vai exigir muito da musculatura da parte da frente da coxa. O ciclismo envolve isso? Porque a gente tem visto bastante, né? Agora as pessoas no ciclismo rural, os finais de semana a gente vai passear nas rodovias e as pessoas estão lá com o ciclismo. Isso também pode provocar? Também pode causar. O ciclismo ele é um pouco mais difícil disso acontecer, porque a gente tem um mecanismo de impacto reduzido, né? Então ela está muito relacionada e mais de movimento. Então a bicicleta é muito bem adaptada para o ciclista, ela não vai gerar esse problema. Agora, a bicicleta que ela tem uma adaptação não tão boa para a perna da pessoa que está pedalando, para o ciclista, pode gerar isso aí, esse tipo de inflamação no tendão com excesso, né? Um pedalzinho de vez em quando no final de semana não vai gerar, mas aquela pessoa que resolve fazer um pedal além daquilo que está acostumado, com o banco mal adaptado, a bicicleta mal preparada para o tamanho, para a estrutura dela, pode gerar isso aí sim. Doutor Luiz, e assim, quais que seriam os fatores de risco para tendinite patelar? Muito bem. Então, assim, tem dois tipos de fatores de risco que a gente considera, né? Aqueles que são congênitos, a gente nasce com eles, então já dão uma tendência maior, e os fatores mecânicos que estão relacionados justamente com a atividade física nossa, tá? Então, a tendinite patelar, ela quase 90% das vezes ela vai ocorrer com excesso do movimento. Então, é muito difícil você pegar alguém com uma tendinite patelar que não pratica algum tipo de exercício físico. Pode acontecer, né? Mas está relacionado. E o exercício físico que eu estou querendo dizer não é só atividade física de esporte, mas o exercício físico pode estar relacionado ao trabalho também. Então, a pessoa que trabalha, por exemplo, subindo e descendo escada muitas vezes, repetidas vezes no trabalho, pode desenvolver um processo desse. Então, ela vem do excesso do uso. Muito esforço, muitas repetições. Tem a ver com idade também ou não, doutor? Tem a ver com a idade, mas não somente. Então, mas assim, é o uso mesmo. É o uso mesmo. Com a idade, a gente tem uma fragilidade maior dos tecidos de uma forma geral. O tendão ele também fica mais suscetível a inflamar. Fica um pouquinho mais fácil de fazer tendinite conforme vai ficando mais velho. O outro fator é o fortalecimento muscular. Muitas vezes é aquilo que eu te falei da bicicleta. A pessoa vai, faz um pedal de vez em quando e aí resolve sair com um grupo e fazer uma distância muito maior do que ela está acostumada. Não tem um fortalecimento adequado para aquela musculatura, ele vai inflamar, né? Então, tem muito a ver também com a nossa capacidade de aguentar o esforço, que ela pode ser trabalhada, né? A outra parte são os fatores que a gente nasce com eles. Então, existem algumas coisas que podem... algumas variações anatômicas que fazem esse tendão ser mais fraco. Por exemplo, qualidade do nosso colágeno, isso a gente sabe que é genético e a maior parte do tendão é feito de colágeno. Então,
Algumas pessoas têm um pouco mais de fragilidade. O comprimento do tendão, existe uma variação anatômica natural, é que ele é um pouquinho mais alto, um pouquinho mais longo, mais curto, né? E deixa a tua rótula um pouquinho mais para cima, mais para baixo. A gente sabe que as mais baixas dão mais tendência a fazer tendinite. E existem as condições que são fora do padrão. Então, tem pessoas realmente que têm uma rótula mais baixinha porque o tendão é curto. Por natureza, tem uma facilidade maior de inflamar esse tendão. Uma outra coisa que pode acontecer é uma calcificação. Aquelas pessoas que têm essa parte aqui da frente do joelho um pouquinho mais alta no joelho, que às vezes não consegue nem ajoelhar, tudo, o ossinho mais proeminente. Isso geralmente é uma calcificação adquirida na infância e faz esse tendão ser um tendão mais duro, mais rígido, inflama com mais facilidade. Então, esses são os principais aí, fatores de risco para desenvolver. Doutor, e assim, a tendinite, ela pode gerar outras complicações também? Pode sim. O que acontece? A tendinite ali do tendão patelar, ela dá uma dor crônica. Aquela dor que não passa se você não faz alguma coisa por ela. Então, não basta fazer repouso. Vai ficar lembrando dela o dia inteiro. Você vai ficar lembrando dela o tempo todo. Isso é uma complicação. A outra coisa que ela gera é, como o tendão está inflamado, logo por cima dele tem uma bursa. Bursa é uma bolsinha com um líquido sinovial que é para evitar atrito. Como a gente costuma ficar ajoelhado, faz parte da nossa natureza, aqui o nosso corpo desenvolveu uma bursa ali também, como a gente tem no ombro, em outros lugares. Geralmente, por proximidade, a gente acaba fazendo uma bursite. E é um sinal de alarme, quer dizer que a tua tendinite já passou um pouquinho do leve. A gente fica com aquela região aqui do joelho mais inchada, mais fofinha, é um sinal, é uma complicação ali. E a principal, que é a mais perigosa que a gente tem muito medo, é a ruptura do tendão. Ele pode vir a arrebentar por um processo inflamatório. Ele vai enfraquecendo, na verdade, de tão inflamado que está, como se ele fosse inchando. E vai ficando mais molinho, até que em um determinado momento ele solta do osso. Essa é a complicação mais temida aí de uma tendinite patelar. Mas assim, doutor, os sintomas da tendinite seriam então esse incômodo, o inchaço? Esses aí são os principais? Os principais. É um inchaço na parte da frente do joelho que a gente percebe aqui. Pode ficar, como eu falei, quando tem uma bursite junta, parece ter uma bolsinha, fica meio fofinho. A gente tem uma dor, e essa dor ela pode ser contínua, mas ela vai piorar quando a gente faz esforço de dobrar e esticar o joelho. Então, por exemplo, subir escada, descer escada, o mecânico, corrida, caminhar às vezes numa ladeira para cima, mas ela é mais intensa quando a gente faz o mecanismo oposto. Então, descer a escada dói mais do que subir, que é um momento em que a gente está alongando esse tendão e mantendo ele duro para poder fazer a contração da musculatura. Então, ele dói mais. Ele dói mais na hora que você faz, por exemplo, o salto, no caso de quem joga vôlei e tal. Ele dói quando salta, mas ele dói mais quando aterrissa. Então, o impacto a gente tem que contrair a musculatura e ele está inflamado, então ele dói mais. Doutor, e como que é feito esse diagnóstico da tendinite patelar para ter certeza que é isso? Porque pode ser outras dores também. Exatamente. Né? Como que é feito esse diagnóstico? A gente tem uma suspeita clínica quando o paciente chega, pela história, por tudo isso e tal. A gente examinando, já sabe que a dorzinha aqui, bem na pontinha, assim, você bate o dedo, o pessoal até dá uma viradinha na cabeça ali, Mas a ressonância é o exame que a gente considera como padrão ouro, para saber. A gente consegue ver o tendão, ver a característica da lesão, se tem algum grau de ruptura já, a extensão e até se tem bursite junto. Então, a gente consegue realmente ver o tendão na ressonância magnética. E a partir do momento do diagnóstico, doutor, como que é realizado esse tratamento? Como que ele é feito? Maioria das vezes, a gente vai iniciar um tratamento com fisioterapia, anti-inflamatório, a gente precisa desinflamar um pouco o processo. O anti-inflamatório, nesse caso, como na maioria das tendinites, ele não vai resolver o processo inflamatório, mas ele vai melhorar bastante o quadro álgico, a dor do paciente, e permitir que a fisioterapia trabalhe, porque trabalhar a fisioterapia com dor é difícil. Então, a gente precisa fazer um pouquinho dos dois. Então, anti-inflamatório por um período, a fisioterapia, e aí a fisioterapia tem dois momentos. A gente vai fazer uma parte que a gente vai trabalhar essa analgesia, né, melhorar a dor, melhorar o processo inflamatório, e a gente precisa partir para um tratamento de fortalecimento muscular, que aí depois vai ser continuado no esporte de preferência, numa academia, até no pilates, funciona muito bem para adequar aquela musculatura, não deixar o tendão sofrer tanto, ele tem que estar mais forte para aguentar. Nos casos mais graves, a gente pode precisar operar, né? Então, quando a gente tem algum grau de ruptura do tendão, a gente normalmente precisa trabalhar tratamento cirúrgico. Quando ele rompeu completamente, é a indicação absoluta, mas antes disso pode-se precisar operar. E nas dores crônicas,
que é o que a gente considera crônica? É um paciente que está tratando uma tendinite patelar entre 6 meses e 1 ano e não tem melhora. Ao contrário, ele teve uma piora. Então, a gente já tentou de tudo. Fez a fisioterapia, fez fortalecimento, fez medicação. Readaptamos o esporte. Então, a gente ensinou a ele como é que salta, como é que corre, fez um trabalho biomecânico, ensinou, mexeu na bicicleta, aumentou, fez o bike fit, melhorou o banco, melhorou a postura dele e a dor segue. A esses casos, a gente geralmente precisa operar. Tem pergunta aí, doutor. Vamos lá. Não. Doutor, a tendinite, ela pode se tornar uma artrose? É o Thiago de Souza, de Cascavel, perguntou. Obrigado, Thiago, aí pela pergunta. A tendinite em si, não. Ela pode acelerar um processo de artrose. A artrose é um processo de desgaste da cartilagem, né, do joelho. E já quando a gente fala em artrose, a gente já tem um processo degenerativo avançado. A gente já tem osso batendo com osso, não tem mais cartilagem cobrindo. Isso é uma artrose. A gente já tem remodelação do osso, ele vai inflamando, ele vai fazendo como se fossem os biquinhos de papagaio dentro do joelho. A tendinite, ela pode acelerar, porque ela muda o padrão de contração muscular e se você já tem uma lesãozinha, ela vai começar a aumentar de tamanho. Então, ele pode acelerar um processo, mas necessariamente causar, não. Não. Doutor, e tem alguma prevenção, alguns cuidados da tendinite patelar que as pessoas precisam ter? Tem alguma prevenção? Sim. O que acontece? A gente precisa, como eu falei, fortalecimento muscular. Isso é extremamente importante para a gente poder fazer o esporte e a dosar os nossos esforços. Então, para quem está começando num esporte, está com uma tendinite patelar, por exemplo, começou a correr ou começou a jogar vôlei e está inflamado, está doendo, é a progressão. É começar devagarinho e ir aumentando e fazer um trabalho de fortalecimento associado, né? Para evitar desenvolver ou até piorar, para quem já está com algum processo inflamatório ali. Esse é o principal cuidado que a gente precisa ter. A outra coisa para quem, por exemplo, tem um esforço muito relacionado isso ao trabalho, é sempre o fortalecimento, é cuidar da musculatura, porque a gente às vezes esquece que no nosso trabalho a gente pode precisar daquilo como se fosse uma atividade de academia. Então, trabalhar a musculatura fora do trabalho para evitar que aquilo ali venha a sobrecarregar. Então, é sempre dosar o esforço e ter a musculatura forte para não deixar aquilo ali machucar o joelho. E qualquer sintomas diferente, como a gente fala que a gente conhece o corpo da gente, que é um reloginho, é procurar o especialista, ver certinho se está com algum problema, não ficar se exercitando com dor também, que daí pode piorar os casos também, aí também. Então, é sempre importante ter esses cuidados, né? Exatamente. Gratidão, obrigado, bom retorno aí para o consultório. E se você quiser saber mais também sobre tendinite, pode mandar sugestões aí para a gente, pode mandar perguntas que a gente convida aí o Dr. Luiz novamente com a gente. Gratidão, obrigado.